Boa noite, Zico. Bom dia, BAP. E um oi para quem está assistindo a gente de qualquer parte do mundo. Gente, só para esclarecer, né? O Zico está no Japão, já está quase na hora dele dormir, mas ele veio aqui bater esse papo com a gente hoje. Eu sou Mariúcha Moneró, jornalista, trabalho há muitos anos com esporte e tenho orgulho de dizer que eu fui a primeira mulher a cobrir uma Copa do Mundo por um jornal brasileiro, na época o Jornal do Brasil. É uma coisa da qual eu me orgulho muito. Não é de hoje que eu conheço o Zico há muito tempo e fui escalada para fazer aqui esse meio de campo entre BAP e Zico, Zico BAP. Então, é um prazer enorme estar aqui. Gente, quem está assistindo a gente, se vocês quiserem, vão fazendo aí, escrevendo aí nos comentários, fazendo perguntas, que no final a gente vai fazer uma seleção e faz as perguntas de vocês para o Zico e para o BAP. Agora, vamos começar do começo? Então, vamos lá. Zico, quando é que você conheceu o BAP? Como é que vocês se conheceram? Onde é que vocês se encontraram? Conta pra gente. Bom dia, Mariúcha, bom dia, BAP. Prazer grande estar aqui com você. E não se preocupe, porque a gente dorme um pouquinho mais tarde. A gente sabe que, por causa desse horário, esse fuso horário, o pessoal sempre acorda e tal, aí a gente se comunica, principalmente os familiares, né? E lógico que é uma satisfação grande, porque pô, são dois grandes amigos que eu fiz nessa vida do futebol. Você, primeiro, na questão da amizade que a gente tem com amigos em comuns, como a Paula, Cláudia Adão e tal, e o grupo nosso lá e de vocês lá, que a Sandra, vocês se reúnem de vez em quando, e o BAP no Flamengo. O BAP eu conheci ele lá no Flamengo numa reunião de diretoria, porque eu fui. A Patrícia me chamou para aquele período, né, me convidou para ser o diretor técnico lá do Flamengo em 2010, e lógico que eu fiz uma sugestão, né, uma, um pedido a ela que eu não gostaria de ter nenhum compromisso financeiro com o Flamengo para trabalhar lá, e principalmente porque eu achava que meu trabalho com o Flamengo já tinha encerrado e eu não queria financeiramente mais ter nenhum compromisso com o Flamengo. E aí é, conversamos, ela falou que ia tentar conseguir algumas publicidades e que eu fazia publicidade para a empresa e trabalhava ao mesmo tempo para o Flamengo. A Patrícia é uma ex-atleta que eu sempre admirei lá no clube, procurei sempre ajudar na época da natação, com rifas, com situações que a gente sabia muita dificuldade. Eu fiz muitos amigos na natação, usava muito a piscina para fazer recuperações meus problemas musculares. E aí, uma dessas reuniões, ela me apresentou o BAP. O BAP era o presidente da Sky. E lógico que ele já fazia um trabalho com o basquete do Flamengo e se interessou em ser uma dessas empresas. E aí eu conheci ele lá, inclusive já conheci bem a personalidade dele no primeiro dia, né, da reunião, do papo lá. Então eu fiquei assim, pô, esse cara é diferenciado, não é daqueles que a gente está acostumado a ver no futebol, não. Então, dali em diante, fizemos uma grande amizade. Eu sou muito grato a ele, né? Meu apoio para ele, eu já tive a oportunidade de dizer para ele várias vezes, é por gratidão. Isso é uma palavra, para mim, a mais bonita do dicionário, porque no momento mais difícil, que foi aquele período quando eu saí, ele tinha tudo para deixar tudo de lado, e ele manteve a palavra dele desde o primeiro dia, e a gente deu seguimento no projeto, e tenho certeza que foi bom para mim, foi bom para ele, bom para a Sky, e ficamos mais um ano e meio juntos. E lógico, aos poucos a gente foi se conhecendo, conheci a história dele de Flamengo, e por isso, em 2012, quando o Flamengo fez toda aquela mudança,
eu tenho certeza que eu tive muito a ver com isso, porque participei de quase todas as reuniões que o grupo fez antes da eleição e falei muito claro com eles: olha, eu não quero nada do Flamengo, eu quero duas coisas só. Que vocês terminem o centro de futebol, o centro de treinamento e também paguem em dia todos os funcionários do clube. E essas duas promessas foram cumpridas e cumprem até hoje, que bom. O centro de treinamento que o Flamengo tem hoje é um dos melhores do mundo, eu posso dizer assim, porque conheci muitos, e hoje o profissional do Flamengo está totalmente preparado para poder trabalhar, seja em qualquer setor, por tudo aquilo que foi feito. Então, eu adoro pessoas de palavra, pessoas que não falam nada para agradar, que sim, pode, pode, não pode, não pode, sim é sim, não é não. Então, muita gente, às vezes, faz confusão com o fato das pessoas serem corretas dessa forma, que, para mim, é o que me encanta mais. Então, essa foi a primeira vez, e hoje a gente é amigo e falamos de tudo, de futebol, nos encontramos, é sempre uma alegria, e lógico que vou torcer bastante para que ele consiga chegar ao grau máximo do Clube de Regatas do Flamengo, que é a presidência. O BAP, você com certeza já conhecia o Zico bem antes desse encontro, né, BAP? Desde os seus tempos de arquibancada, né? Você lá e ele no campo destruindo, né? É, Assim, conta pra gente assim, qual é a sua maior lembrança, o momento do Zico em campo que mais te marcou durante todo esse ah, tempo? eu vou falar assim, Marício, mas eu vou te dizer assim, o Zico, ele foi um marco, um divisor de águas, ele com a geração dele de 78, né? A vida da gente é feita de detalhes. E eu me lembro do Flamengo e Vasco, Carioca, do gol do Rondinelli, e aquele gol ah, foi um marco zero importante dessa geração. Não sei se o Zico concorda com isso, mas a vida é feita de detalhes, a vida é caprichosa. Se aquela bola não entra, eu acho que aquela geração podia continuar tendo sucesso, mas pelo imediatismo do futebol, e ainda mais a época, seria diferente. Então, o Zico está na minha vida, Mariuxa, desde os tempos que eu ia ao Maracanã e você tinha preliminar. E a gente via que o time de baixo do Flamengo, comandado por ele, era muito melhor do que o time de cima. Então, a torcida para fazer um seguro emocional chegava 3 horas antes, porque ver o time dele jogar, o time de baixo jogar, era certeza que os caras iam ganhar. Então, qualquer resultado adverso depois, você dava uma equilibrada no domingo da gente, né? Então, por toda a trajetória dele, eu acho que quem melhor definiu o que o rubro-negro de arquibancada daquela época seguia foi o saudoso Moraes Moreira. E agora, como é que eu fico sem Zico nas tardes de domingo no Maracanã? E quis a vida, ao longo do tempo, que nossos caminhos se cruzassem pela razão que ele comentou. Eu podia acrescentar só que à época, você veja só, Zico, como é que a vida é caprichosa. A Sky estava, independentemente do Flamengo, para lançar um produto popular, que era o Sky pré-pago, e a agência de propaganda dizia: nós queremos um casal. Tanto ele, é uma questão conceitual, né? Tanto ele como ela tem que ser pessoas queridas, tem que ser pessoas admiradas, tem pessoas que têm que ter uma rejeição baixa, tem pessoas que têm que ter credibilidade. Bom, você junta isso tudo no Brasil, você vai ficando com a lista pequena, né? E a mulher foi uma amiga querida de vida que eu fiz também, que foi a Hebe Camargo, que não está mais aqui entre a gente, mas mora no meu coração e no coração de dezenas de milhões de brasileiros. Minha também. E a Hebe era como você falou, Nesico, a Hebe, que eu não conhecia a Hebe. Eu falei: olha, se você viu um programa da Hebe na televisão, você conhecia a Hebe. A Hebe era exatamente aquilo que você via na televisão, não tinha duas Hebes. E o Zico
me veio à cabeça quando a Patrícia falou isso. A agência queria o Pelé, e na ocasião eu falei, não, eu entendo que o Zico fala mais a essa geração, com todo respeito ao Pelé, do que a Hebe. A campanha foi lançada, o produto atingiu mais de 2,5 milhões de assinantes. Hoje, é um dos principais produtos da empresa. Você vê como é que as coisas frutificam, né, Zico? E você e a Hebe fizeram uma dupla sensacional, e a gente explorou um fator que muita gente não percebe, que é o seguinte, né? 80% dos torcedores do Flamengo estão fora do Rio de Janeiro, e, curiosamente, 90% dos assinantes da Sky estavam fora do Rio de Janeiro. Então, foi um match perfeito. E, como o Zico bem colocou, Mariúcha, de lá para cá, a nossa relação só cresceu, estreitamos relações em cima de respeito e admiração. E eu vou fazer uma inconfidência aqui, algo que eu nunca falei para ninguém. Eu trabalhei em televisão muitos anos. Eu convivi com muitos artistas, inclusive de Hollywood, muitos, caras grandes, Sean Connery, Al Pacino, Michael Douglas, enfim, Sharon Stone. A única pessoa pública na minha vida que eu pedi um autógrafo foi para esse cara aqui. Eu nunca pedi um autógrafo para ninguém, né? Então, o único foi o Zico, por quem eu tenho um respeito e uma admiração enorme. Então, o Zico não foi um ídolo da nação, ele ainda é, né? Então, conheci o Zico nesse processo e, enfim, tenho orgulho de dizer que nessa caminhada ele sempre foi muito correto comigo. A nossa relação é baseada em uma coisa que é raríssima, né, Zico? Assim, nunca houve um ruído na linha. Eu nunca perguntei para o Zico, ele para mim, o que que você quis dizer com isso? Eu não entendi o que você fez. Que é raro nas relações, né? É uma relação muito limpa, muito direta, muito honesta. Então, é assim, eu conheci o Zico dessa forma e tenho por ele um carinho, uma admiração enorme. E nessa caminhada para a presidência do Flamengo, Mariusz, você acaba se orgulhando de muitos apoios e palavras e declarações que as pessoas fazem, mas de verdade, do fundo do meu coração, me é muito caro o apoio de um cara da estatura e de um amigo como o Zico. Deixa eu só Acredito nisso. complementar aí, Mariúcha, dessa Diga, questão da Zico. Hebe. A Hebe teve uma atitude comigo que uma das grandes homenagens que eu recebi foi no programa dela, que emocionou a mim e a minha família. E ela veio, que ia vir para o Rio de Janeiro para fazer as últimas entrevistas, né, de final de ano, aquela coisa toda, e eu marquei com ela de fazer essa entrevista. E no dia da entrevista foi o dia que meu pai faleceu. Ah, E a gente tá lá no cemitério, né, no dia. Quem apareceu lá para me dar um abraço? Lá em Auma, a querida Hebe Camargo. Então, são momentos inesquecíveis que a gente vive e por essas pessoas. Né? Você, uma fã, quem era ela, a gente conhece nessas horas. que É, lindo, Zico, realmente. Nossa, que lindo isso, uma história super emocionante. Bom, eu vou mudar nosso assunto aqui para entrar em futebol. E aí, eu queria ouvir de você, Zico. Acho que não tem ninguém melhor para falar isso para gente. Queria que você definisse para gente qual é, afinal, o DNA do Flamengo. Quando é que o Flamengo é mais Flamengo dentro de campo? Jogando de que forma? Jogando de uma forma como está hoje o Felipe Luiz tentando voltar a impor, né? Jogando sempre para o ataque, sempre primeiro lugar buscando a vitória, procurando sempre ser o mandante do jogo. Isso é o DNA do Flamengo, não adianta, o torcedor espera isso. E todas as grandes conquistas que o Flamengo teve foram dessa maneira. É lógico que muitas vezes o plantel não consegue impor isso, mas outro dia eu estava conversando com o Raul
e todo mundo falando, o nosso time e tal, que era o ofensivo, corria risco e tal, de necessário. Nós jogamos 5 finais, né? Libertadores, Mundial, é, com o Raul foram 3 brasileiros. A gente só levou 2 gols naquela final contra o Atlético. Aí ganhamos do Grêmio de 1-0 lá, ganhamos do Santos de 3-0, ganhamos do Cobreloa de 2-0, ganhamos do Liverpool de 3-0. Então, mostra que esse time não era tão vulnerável assim. E era um time que jogava ofensivamente. Agora, sabia que tinha momentos que você tem que saber o resultado que você precisa. Mas o DNA, o que a torcida quer, é aquela vontade, aquela fome de vitória, aquela garra que tem, que transformou, por exemplo, um Biguá num dos grandes heróis do Flamengo, o Rondinelli, o deus da raça. E eu tive uma felicidade enorme de ter, com 14 anos de idade, encontrado com o Zizinho, que para o meu pai foi um dos maiores jogadores que ele viu, era treinador do América, e eu ia lá assistir meus irmãos, o Edu jogava com ele, era o técnico. E ele sabia que eu estava no Flamengo já, na escolinha. Ele falou: menino, garoto, quero te dizer uma coisa. Aquele Flamengo lá, eu sei que você joga bem, eu vejo você aí, mas não basta só isso, não. Aquilo lá tem que ter garra, tem que ter luta, tem que suar a camisa. Quando a coisa está ruim, dá carrinho, chega junto, que a torcida quer isso. Esse é o Flamengo. Então, as pessoas, quando são contratadas pelo Flamengo, os jogadores, eles têm que entender isso. O DNA do Flamengo é esse, né? Com sabedoria, mas com espírito de vitória e com entrega dentro do campo, garra, luta e vontade de ganhar. E você falou aí do Raul, que você estava outro dia trocando ideia, conversando com o Raul. O Raul está aqui vendo a gente, então pode dar um abraço para o Raul aí. O Raul está aqui Raul acompanhando a live. grande, velho, esteve lá em Aracaju me representando, porque teve a inauguração lá do quintal do Zico. Você está convidada para ir no Rio de Janeiro, o BAP também, quando for lá. E nós inauguramos em Recife agora no sábado. O Raul foi lá com o Júnior Baiano e também com o Nélio. Foi lá me representar, grande velho, meu companheiro de quarto de grandes conquistas. Então, gente, Raul Plasma, grande goleiro do Flamengo. Mas, BAP, eu acho que você nunca teve dúvidas de que o DNA do Flamengo é esse que o Zico falou, né? Não, eu concordo com tudo que ele falou, não podia ser diferente. E uma coisa que eu acrescentaria só é que eu vejo meus filhos que são mais novos, que são absolutamente exigentes, né, e com a qualidade dos atletas, tal, geração de 20 e poucos anos. Olha, eu vim de uma época que tinha muito mais jogadores limitados e que deixavam o sangue em campo, né, do que era o Flamengo. O Flamengo não era necessariamente um time de virtuosos. Isso foi sendo construído, isso se consolidou no final dos 70 e início dos 80. Antes você tinha um ou outro grande jogador que era mais refinado, como Carlinhos Violino e tal, mas, em geral, essa raça era fundamental e botar o amor. E olha, assim, a gente estava até comentando outro dia, acho que foi com o Zico mesmo, que a vida imita o futebol e o futebol imita a vida, né? Você tem que ter raça, você tem que ter vontade para fazer as coisas acontecerem, não basta talento, né? Eu vou até citar um jogo recente, Zico, eu não sei se você viu, Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã, foi 0-0 o jogo, pelo brasileiro, e eu vou te dizer... Vi os melhores momentos. Não, e a torcida do Flamengo, que normalmente é muito exigente, aplaudiu o time ter empatado no Maracanã, porque eles entenderam que os jogadores jogaram com muita vontade, com determinação, e é claro que ganhar é sempre muito bom, mas para a torcida do Flamengo, nessa linha do DNA, a forma como você ganha ou como você perde é muito importante, né, Zico?
E no É caso do verdade. Flamengo, essa marca registrada não pode faltar. Já ganhamos jogos de 3-4-0 que saímos a torcida não muito satisfeita. E até em derrotas ou empates ou situações que o time se entregou, todo mundo viu que foram aos 90 minutos ali tentando e não conseguiu e saímos debaixo de palmas. Então, esse realmente, esse DNA é importante que se respeite. É importante que o atleta que é contratado conheça isso, ele saiba onde está pisando. O Flamengo não é um time de passagem, não é um time para ficar botando currículo na carreira de ninguém. O Flamengo é um time para você ir para lá, se entregar e conquistar. Verdade. Não só jogadores, né, Zico? Não só jogadores. Claro, os profissionais. Os Técnicos, profissionais. profissionais. Todo mundo que cerca a estrutura do futebol tem que entender onde que você está trabalhando. Tá certo? Você não pode chegar no Flamengo e tentar mudar o DNA, né, do clube. Isso sempre acaba mal. E hoje, mais ainda, tem que ser compreensível, né, porque no lugar nenhum do mundo tem a estrutura que o Flamengo oferece. Então, você hoje só tem que se preocupar com a sua vida fora do campo e chegar e treinar e jogar. Você não tem que se preocupar com mais nada. Tudo o Flamengo oferece, todas as áreas. E os profissionais que vão lá trabalhar, que não são atletas, da mesma forma. Cada dia que você chega num trabalho como aquele, você tem que abençoar, agradecer a Deus de estar ali, para depois não se arrepender. Pô, eu podia ter feito isso, podia ter dado mais um pouco, podia ter aprendido mais, podia ter feito mais. Então não pode acontecer isso. E a mesma coisa do jogador entrar dentro do campo e não se entregar, para depois ele ficar, pô, eu podia ter corrido mais, podia ter disputado aquela bola de maneira diferente. Você jogando no Flamengo, você não pode arrepender no dia seguinte do que você fez na véspera. Ô, Zico, e você, como o maior ídolo rubro-negro, como torcedor apaixonado que é, né? Como é que você está vendo essa derrocada do Flamengo nos últimos 3 anos, quando o clube disputou 15 títulos, ganhou só 4, não brigou pelo brasileiro, assistiu agora 2 cariocas serem campeões da Libertadores consecutivamente, também não conseguiu chegar lá, saiu para o Peñarol, para o Olímpia, né, 2 derrotas sentidas. Como é que você está vendo isso? Bom, eu acho que isso prova mais uma vez que não é só a parte financeira que te leva a grandes conquistas. É preciso que você tenha uma grande administração em todas as áreas e um bom entendimento entre os departamentos, né? Seja da presidência, as vice-presidências, o departamento médico, a todos os departamentos, departamento de futebol. Então, isso tudo tem que haver não, o Flamengo investiu, trouxe um jogador assim, custou tanto, custou isso, custou aquilo, o Flamengo é o melhor elenco da América do Sul. E não é por aí que eu dá uma demonstração de que parece que é obrigado a ganhar tudo. E o futebol não é assim, né? Um time que ganha tudo no mundo, que é o Real Madrid, num ano que contratou os Galácticos, foi o ano que não ganhou nada. Então, não é por você ter dinheiro, não é por você contratar grandes jogadores que você vai ser campeão. E não é o fato de também do Fluminense e do Botafogo ter ganho agora, se ganharam merecidamente e tal. Né? Eu, de tudo isso que aconteceu nesses anos todos, o que mais me chamou a atenção, e eu dei essa declaração diversas vezes, foi a forma como saiu o Dorival Júnior do Flamengo. Isso, para mim, foi o pior momento do Flamengo em termos de atitude. Por quê? Porque você não pode colocar um cara que consegue uma mudança total no grupo, no vestiário, e você vai lá e ganha 2 das importantes competições. Era difícil ganhar a terceira, porque já estava com uma distância maior
para o Palmeiras, era difícil alcançar, mesmo que o Flamengo ganhasse todas as partidas, o Palmeiras, né, estava ganhando também. E uma outra coisa, você não dá explicações por que, até hoje, ninguém sabe por que o Dorival Júnior saiu do Flamengo naquele momento. E outra situação que eu também não tenho nada contra quem entrou, não conheço, não sei a capacidade da pessoa, não conheço, mas você colocou no lugar dele justamente um treinador que ele eliminou nas duas competições que ele ganhou. Tanto na Copa do Brasil como na Libertadores, ele eliminou o Corinthians, que era o Vitor Pereira. Não conheço o Vitor Pereira, não sei a capacidade dele, não estou aqui para falar dele, tá? Da qualidade dele. Eu estou falando da situação de números, de resultados, o que aconteceu. Então, o Flamengo teria que vir a público e dizer: eu mandei o Dorival Júnior porque ele pediu muito, porque ele cometeu erro aqui e ali, justificar alguma coisa. Que um cara que ganha duas das maiores competições do país e, de repente, vai embora, não deu para entender. Então, desses anos todos, dessas derrotas, dessas coisas que aconteceram, as duas... A que mais me chamou a atenção foi essa questão do Dorival Júnior. Zico, você hoje é consultor no Kashima, né? Você já foi de tudo no Kashima, hoje você é consultor mas não na parte de futebol. Hoje eu estou trabalhando mais com questões de patrocinadores, com torcedores, com categorias de base, com parcerias de escolas de futebol espalhadas pelo Japão, do Kashima. Então, estou mais nessa função. Mas é legal porque hoje você tem uma visão super abrangente do todo, né? Quer dizer, do mundo do futebol e do entorno do campo, né? Que não é só... Claro, e, por exemplo, a gente agora, na quinta-feira, tem um encontro com patrocinadores que ajudam o Kashima durante a temporada. Isso, eu ofereci essa iniciativa para o clube, nesse sentido de eu, como consultor, tentar fazer uma aproximação dessas empresas, principalmente empresas que estão aqui em Kashima e ao redor de Kashima, de ajudar. Tinham 25 só. E hoje nós estamos no terceiro ano, na quinta-feira, agora são 120 que ajudam, entendeu? Incrível, né? Então, não é assim uma coisa que... Esse é o business futebol, né, Zico? Esse é o business de futebol, entendeu? Exatamente. E é onde que entra o benefício do clube. Quanto mais ele arrecada, mais condições ele tem de trazer melhores atletas, oferecer melhor. O Kashima reformulou todo o seu CT, né? A base, criou um CT para a base, com campos, com tudo. Então, isso é o que a gente chama no futebol, né, Zico, de profissionalismo, né? Exatamente. Então, assim, até queria te perguntar isso. Você acha que no futebol atual, em qualquer lugar do mundo, ainda dá para ter dirigentes amadores, ser dirigido de maneira amadora? Menor chance, menor chance. O clube, como existe uma diferença muito grande dos clubes brasileiros, que existe o clube social e o clube lado profissional, Mariúcha, eu fui secretário de esporte da Presidência da República em 91. Isso que o pessoal fala em SAF hoje, isso aí em 90 foi lançado para quem quisesse transformar o futebol em empresa, poderia. Era aprovada. Eu acho que todos aqueles que trabalham em futebol, eles precisam viver do futebol. Você não pode ter amadores misturados com profissional, porque os amadores... Eu tinha esse problema nos poucos meses que eu fiquei. Eu chegava no clube 8 horas da manhã, saía às 5h30 da tarde, 6. Às 7 horas, aquele que tinha a empresa dele, que era amador, dirigente,
ele queria saber de tudo que aconteceu no dia. Eu falei, você tem que trabalhar aqui e vir aqui, pô. Por que na tua empresa tu não abandona ela e vai? Você não vai sair da tua empresa para vir para cá. Então, ele não pode ser. Ele não vive o dia a dia do futebol. E olha que eu entrei naquele período, um dos piores momentos, né? Não tinha nada. Não tinha nada lá no clube. Tá? Centro de O treinamento tinha profissionalismo nem hoje. vestiário para a base tinha. Os profissionais da base, comissão técnica, mudavam de roupa debaixo da caixa d'água. Então, e a gente procurava ajeitar aquilo tudo ali. Então, aquela guinada da qual o BAP participou a partir de 2012, ali foi a grande guinada profissional do Flamengo. Então, E assim, falando de profissionalismo, né, BAP, passando a bola para você, assim, eu sei que você pensa diferente um pouco da atual gestão, né, que o profissionalismo está acima de tudo para você, né? Você acha que o clube tem que ser profissional em todas as áreas. Assim, o que fazer para o Flamengo voltar a vencer e ser ainda maior, BAP? Olha o que o Zico falou: o dinheiro é importante, mas o dinheiro não é tudo na vida, o dinheiro não é garantia de nada, né? Quando a gente fala de profissionalismo, eu te diria dedicação exclusiva, processos acima das pessoas, trabalho em equipe, respeitando o DNA do clube, o que você vai fazer, como você vai fazer, com quem você vai fazer, metas claras e, de preferência, na linha do que o Zico falou, dirigentes que não atrapalhem, que não queiram se meter no dia a dia. Todos nós que somos apaixonados por futebol, a gente vê 5 minutos no Premier, Zico, a gente tem certeza quem é o jogador para o Flamengo, o cara que vai arrebentar, o técnico é bobo, o jogador não está se empenhando. Na verdade, nós somos todos palpiteiros, né? Alguns com uma qualificação um pouquinho maior do que outros, mas nós somos palpiteiros. Então, eu sempre detestei que palpiteiro se metesse no que eu fazia na minha vida profissional. Claro que eu ouvia outros profissionais. Uma vez ou outra você ouvia alguma contribuição que era importante. O Zico deve ter tido isso na vida dele também, uma crítica ou outra que você entendia que era razoável. Mas não faz sentido alguém dedicar a sua vida a algum negócio. A pessoa trabalha 20, 30 anos na vida com aquilo, um dia sim, o outro também, e você que dedica 1h30 na quarta e no domingo, acreditar que sabe mais do que essas pessoas, de que você pode se envolver no dia a dia, no dia que você pode, como dirigente amador, isso é uma insanidade. E o que é mais maluco, Zico, é que as pessoas não fazem isso em nenhuma outra área da vida delas. Se elas quiserem construir uma casa, elas contratam um arquiteto e um engenheiro. Se elas estiverem doentes, elas procuram um médico, o melhor médico que o dinheiro delas puder comprar. Se elas estiverem envolvidas em alguma disputa judicial, elas querem buscar um ótimo advogado. Mas no futebol, todas elas acham que não precisa de profissionais, que elas sabem de absolutamente tudo, que elas acompanham o futebol. Isso é um equívoco de premissa. Então, Marius, eu entendo que a profissionalização ela vem de cima para baixo. Quando o presidente fala que ele vai profissionalizar, mas ele permite dirigentes amadores em diferentes áreas, com o tempo isso vai contaminando o ambiente. E o que o profissional faz, Ico? O profissional acaba concordando com o dirigente amador e não exerce aquilo que ele tem de mais importante, que é a experiência que ele tem de vida. Então, eu diria, um dos principais papéis do presidente do Flamengo, na minha visão, é de não atrapalhar este profissionalismo e não deixar que outros dirigentes, alguns, como você bem sabe, Zico, amigos de vida e amigos queridos, se metam e atrapalhem o clube. Então, eu tenho isso como mantra, que caso seja eleito agora em 9 de dezembro, eu vou alinhar esse DNA que a gente conversou há pouco aqui com essa visão do profissionalismo de cima a baixo. O BAP, e aí a gente também lembra que o desafio do próximo ano é enorme, né? Para você montar um elenco que esteja preparado para uma temporada particularmente difícil e puxada, com um calendário bastante cheio de competições, né? Um calendário de fato que vai exigir muito, né? E talvez aí precise até você aproveitar a primeira janela em sendo eleito para contratações. E aí como
se o caixa do Flamengo no primeiro trimestre está quase zerado? Quer dizer, como é que resolve isso? Bom, vamos por partes. É até uma boa trocar uma bola aqui com o Zico sobre isso. Eu entendo assim, Flamengo é um clube rico e a gente disputa campeonatos no Brasil, ok? Então, o que deve comandar o planejamento do futebol brasileiro é a primeira janela do ano da gente. Por quê? Porque é quando você faz a pré-temporada, é quando você traz os jogadores de uma mesma base, eles vão evoluindo e a temperatura das competições vão subindo ao longo do ano até chegar numa temperatura alta em junho e julho. Esse ano não vai ser diferente. A diferença é que a gente pode ter, eventualmente, esse ano, mais 8 ou 10 jogos do que a gente fez no ano passado. Então, esse ano, Zico, se o Flamengo for feliz nas competições que ele vai disputar, nós podemos ter que fazer 85 incríveis jogos no ano, sendo que desses 85, 25 muito importantes. Então, Mariuxa, na sua pergunta, tem que ter muito planejamento. Nós precisamos trazer jogadores no início do ano. É uma falácia que você só monta grandes times com dinheiro. Você, às vezes, tem que... Os grandes vinhos, né, Zico, eles são feitos com combinações de uvas. E algumas uvas que entram lá e contribuem para o vinho ser sensacional não são consideradas uvas de primeiríssima linha. Então, você tem que ter quem carrega o piano, você tem que ter o cara que é o virtuose, você tem que ter jogadores que sejam saudáveis, você tem que ter gente que respeite esse DNA, que entenda isso. E a gente, na minha visão, que é uma visão cartesiana e matemática, e que normalmente quem trabalha no futebol resiste a ela, porque dizem que é mais difícil você gerenciar, é que eu entendo que quem quer disputar tudo e quem joga futebol no Brasil, a gente tem que ter um elenco mais elástico. Não adianta achar que com 26, 27 jogadores você vai disputar tudo, porque não são máquinas. Esse ano de 25, Zico, apenas 2 quartas-feiras nós não teremos jogos no Brasil. E elas vão acontecer até março, que é quando você está, de alguma forma, aquecendo os motores para o ano. Então, vai ser um ano bastante desafiador. Não vai ser com o elenco de 26, 27 jogadores que nós vamos poder ter sucesso em tudo. Não vai ser com o elenco com a idade média que a gente tem, que a gente vai ganhar tudo. E não vai ser com o elenco que você não tenha pelo menos 12, 15 jogadores que joguem 4.500 minutos por ano, que você vai ganhar tudo. Por quê? Porque vão haver as contusões, que são imprevisíveis, vão haver os cartões amarelos, vão haver as expulsões. É a vida como ela é. A vida vai apresentar obstáculos para a gente que a gente não consegue necessariamente planejar antes. Mas isso posto, Zico e Mariuxa, a gente sabe que essas coisas vão acontecer. Todos os demais clubes sabem disso. O que o Flamengo não pode é, como a gente faz em junho, julho, a gente culpar as contusões, o calendário. Mariuxa, o calendário foi recebido por todos os clubes, todo mundo já sabe como vai ser, todo mundo sabe como vão ser as janelas. A FIFA, este ano, excepcionalmente, criou 2 novas janelas. Então, eu vejo que a janela do Flamengo é importante, é a do início do ano, não necessariamente gastando uma fortuna, Mariuxa, na sua pergunta. E 2, e você poder observar, Zico, que às vezes na vida a gente tem um planejamento, mas aparecem oportunidades. E quando aparece uma oportunidade que a gente julga adequada, a gente pega essa oportunidade, que aí sim seria a janela do meio do ano, Mariusz. Eu acho que até a questão da janela, eu coloquei isso bem aqui, porque o Kashima perdeu 2 campeonatos aí nesses 2 últimos anos por causa dessa janela. É a questão do profissional entender, porque aqui é um calendário parecido igual ao do Brasil. Então, você, no meio do ano, aquela janela do meio do ano, se o jogador está muito bem no início da temporada, isso acontece muito no Brasil, muitos times já foram prejudicados por perder jogadores no meio da temporada, você, na hora de assinar o contrato com os jogadores, mostrar para eles, olha, o contrato é da temporada, por mais alto que seja qualquer valor, não vai sair, você vai disputar de janeiro a dezembro, você não sai daqui. E o que aconteceu aqui foi isso. 2 dos melhores jogadores, um saiu do ano passado, que era o nosso artilheiro, o outro saiu esse ano, que era um dos melhores
meias daqui do Japão, e o Kashima, que estava na liderança nos 2 anos, deu uma queda por causa de apenas um jogador que era de uma importância muito grande no clube. E acontece muito isso no Brasil. Quer dizer, você assina um contrato com um clube para no meio do ano você querer ir embora, isso não pode, não é questão de você, não vai permitir, não é. Mas é o compromisso que você tem com o profissional. Aí que entra o profissional, de que vai contratar, que vai chegar para o cara e falar: olha, o contrato esquece até o final do ano, cara, que você não perde jogadores dessa forma. E a gente sabe que, principalmente os jovens, né? Que levam, hoje estão levando com 16, 17 anos. Então, esse é um grande, a meu ver, é um grande problema para a formação de um elenco. Você saber que no meio da temporada você pode estar muito bem. E uma outra coisa, né? Eu nunca fui favorável a esse negócio de poupar jogador e você separar campeonatos. Campeonatos, você tem Libertadores, tem o Brasileiro e Copa do Brasil. Esses são, hoje, né, por ordem cronológica. Então, não pode você ter um elenco de 25, 30 jogadores e você poupar jogadores para disputar essas competições. Não vejo nenhuma razão para isso. O jogador fica lá, quando volta, ele fica uma semana parado, quando ele volta, é pior ainda. Agora, isso é o quê? O jogador pode se lesionar, faz o exame que ele pode acabar não resistindo e tal. Mas espera aí, a vida tem que saber como é que está a vida dele fora do campo também. A vida dele é importante. O jogador tem que viver para aquilo. Hoje, os valores econômicos são muito altos para você pensar em outra coisa que não só jogar futebol. E por que você vê todos os jogadores no mundo, os principais jogadores jogando todos os jogos? Jogadores do Real Madrid, jogadores do Barcelona, do Bayern de Munique e tal. Ninguém fica fora. Sempre os times botam sempre o melhor time para jogar. E só no Brasil que toda hora tem que poupar isso, tem que poupar aquele. Por que isso? O Flamengo poupou jogadores, por exemplo, Em abril, Marilcha. O Flamengo poupou jogadores em abril. O Flamengo poupou jogadores na Libertadores para jogar o Carioca, assim. Pô, não é fácil, né? Então, eu acho que aí depois, os jogadores, quando chegaram na melhor disputa, muitos deles não estavam na sua melhor condição. Isso é quando a gente fala de profissionalismo que vale para tudo, né? Para tudo, profissionalismo é tudo. Eu não sei, eu posso ser diferente ou exigente, alguma coisa, mas eu tinha hora para chegar no clube e não tinha hora para sair. Então, meu trabalho é aquele ali. Eu não ficava visando ter outra coisa e tal. E, lógico, você vai crescendo, aí aparece um comercial daqui e ali para fazer, mas desde que não atrapalhe a minha vida profissional. Entendeu? Então, é isso, pô. E hoje as condições de trabalho são maravilhosas, os valores são maravilhosos. Então, o cara não tem que preocupar com mais nada, a não ser cuidar da saúde dele. E já que a gente está falando de profissionalismo / amadorismo, BAP, quando você fala de profissionalismo, você fala de profissionalismo não só no futebol, mas no Flamengo, no clube como um todo, né? Então, assim, eu queria que você explicasse um pouco como é que isso funciona, né? O que isso significa, na verdade. Olha, Mariusz, a gente está falando de futebol aqui, mas tudo que o Zico falou e que eu estou falando se aplicam a qualquer coisa, desde você ser engraxate até você ser atleta. Pode ser jogador de futebol, pode ser jogador de basquete. Essa visão, essa determinação, essa dedicação tem que estar no clube inteiro. Então, nós pretendemos expandir esses conceitos. Eu tenho feito, viu, Zico, muitas reuniões
você sabe que o Flamengo tem várias tribos diferentes. Você tem a tribo do polo aquático, da natação, do judô, da ginástica artística, do remo, do basquete, enfim. E eu tenho conversado tênis, eu tenho conversado com eles, tenho dito. Opa, o BAP deu uma travadinha. É. O BAP deu uma travadinha, né? Eu concordo com ele nessa questão. O Flamengo é um dos maiores no esporte olímpico, né? Diversas áreas. É um cara, Sim, é uma, a amplitude do Flamengo é uma coisa fantástica. E é uma eu potência. é uma potência, vivenciei lá ginástica, rítmica, natação, dos esportes todos que a gente estava, atletismo quando tinha, entendeu? Então o Flamengo sempre foi top e sempre formou melhores atletas ali. Então é lógico que isso serve para tudo. Lógico que o futebol, por estar com uma certa disparidade em termos do que representa a torcida, mas uma das coisas que foi importante para esse desenvolvimento do esporte olímpico no Flamengo foi a questão do patrocinador. Porque antes Sim, você tinha só o patrocinador, que eu lembro que era a Lubrax, e aí nenhuma outra modalidade podia usar nada. Aí é depois verdade. que foi o conselho aprovou, outras empresas pudessem apoiar, houve um crescimento muito grande nas outras modalidades também. E tem que Então, levar o profissionalismo para todas as áreas, né, Zico? para todas as áreas, é É, isso que o BAP basicamente está tentando colocar. E exatamente. havendo essa união de todos, cara, o Flamengo só tende a crescer e todo mundo se beneficia com isso. E os próprios atletas têm condições de melhorar ainda mais a sua qualidade de vida, né? É isso mesmo. Eu estou aqui dando uma olhada aqui agora no chat, gente. É, a gente recebeu uma pergunta sobre o planejamento para 2025. Então, assim, eu sugiro para todo mundo que está aqui com a gente que acesse o nosso site e conheçam o nosso plano de gestão, porque quase tudo está lá, super explicado. Vocês vão entender bastante quais são as ideias da gestão. Está tudo lá esclarecido. É uma boa vocês darem um pulo lá. E eu vou aproveitar que o BAC caiu aqui da live, como todo mundo percebeu, né? Ele congelou e caiu. Até ele entrar de volta, Zico, tem aqui uma pergunta específica para você que eu vou aproveitar e vou te fazer agora. Do Juan Machado. Zico, saudações. Você diria que o dia mais triste da sua vida foi o dia que você foi embora do Flamengo? Juan, eu procuro não pensar nisso, né? Porque eu tive muito mais dias felizes do que ficar pensando em dia triste. É lógico que quando você para, aí vou repetir a frase que o Falcão sempre disse, que o atleta do futebol morre duas vezes, uma quando para de jogar, outra quando Deus chama. Então, mas quando você para com o dever cumprido, tudo bem, é melhor ainda. Parei porque realmente as pernas não estavam dando mais condições de oferecer aquilo que esperavam de mim. Né? Estou falando de Flamengo, não aqui do Japão, porque aqui do Japão foi outra história. Mas Mas a questão foi com muita tristeza, né, que eu entrei em 2010, num momento conturbado do clube, um momento de muita dificuldade, saída de muita gente. Aquela turma que foi campeã em 2009, foi quase todo mundo embora. Uma mudança, uma ex-atleta participando, então o meu intuito foi só querer ajudar, mas infelizmente a parte política falou mais alto, então eu tive realmente uma tristeza e uma constatação de que eu nasci para ser atleta do Flamengo e não trabalhar mais no Flamengo, a não ser por livre e espontânea vontade, como o nome que eu represento e que continuo até hoje ajudando de alguma forma
a formação dos torcedores. Assim, Zico, você já falou aqui por que você está apoiando o BAP para a presidência, para essa corrida à presidência do Flamengo. Mas, BAP, eu queria saber de você o quanto significa o apoio do maior ídolo do Flamengo. Antes do BAP responder, BAP, dá licença, eu queria dizer para ele, né, que todo mundo fala de diretoria vencedora. Ele faz parte, sempre fez parte da diretoria vencedora do Flamengo, tá? Então é lógico, às vezes pensamentos, você muda aqui um pensamento e tal ali, mas o tempo todo ele fez parte dessa diretoria vencedora que começou em 2012 até principalmente 2022 aí. Então é bom que deixe bem claro que ele não está chegando aí à toa, nem chegando no clube sem, né, querendo uma cadeira, um cargo. Não é bem assim a história, não. Bom, pessoal, desculpe aqui, eu tive um problema aqui com volta de energia aqui e a tecnologia resiste, né? Então, eu fui derrubado, tive que voltar. Só para finalizar a história dos esportes olímpicos, eu entendo que não são iguais, não são diferentes, digo. Eu estava comentando gente que queria usar a camisa do Flamengo. É importante a gente fazer isso, fazer aquilo, viagens e tal. Eu falei, olha, é ótimo a gente estar com amigos, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não sou dono do clube e está no hino, né? Vencer, vencer, vencer. Se vocês não tiverem um plano e não tiverem essa vontade, que tem a ver com o DNA rubro-negro, né? Chegar a dizer, ó, de ganhar tudo no remo, no basquete, vocês não contem comigo. Se vocês quiserem só participar para brincar, eu acho que vocês estão no lugar errado e estão falando com a pessoa errada. Mas você sabe que é difícil ganhar tudo na vida. Eu falei, claro que eu sei que é difícil. Ganhar ou perder faz parte do jogo, mas a forma como você perde fala muito de você. Então, se não houver essa dedicação, esse empenho, esse profissionalismo em todas as áreas, não contem com o meu apoio. O Flamengo é uma coisa muito séria na minha vida, na vida de 45 milhões, e o meu dinheiro eu faço o que eu quiser com ele, eu apoio quem eu quiser, eu dou, eu queimo, mas o do Flamengo tem que ser respeitado, seja porque o dinheiro não é meu, seja pela instituição, né? E sobre as tuas palavras aí, Zico, que eu queria agradecer, realmente eu tive por trás de todo esse processo desde o princípio. Eu me orgulho de dizer que eu comecei com esse processo. Quando comecei, diziam que eu ia perder tempo, dinheiro, reputação e emprego. Felizmente, eu não perdi nada disso, né? Agreguei amigos, consegui contribuir de uma maneira material para essa evolução do Flamengo. Quando a gente olha esses 12 anos aí, Zico, essa trajetória me enche de orgulho, né? E quando eu penso, né, Paulinho da Viola que dizia, quando penso no futuro, não esqueço meu passado. Então, quem se planeja, Zico, quem se planeja, quem se dedica, trabalha duro um dia sim, o outro também, tem futuro. Quem não se planeja e deixa a vida te levar, acaba tendo destino. E o destino, pode ajudar a gente a rir ou a chorar, né? Eu entendo que a gente vai se planejar em todas as áreas, para além do futebol, e a gente vai fazer valer o que está cantado no hino da gente em verso e prosa há muito tempo. Então, eu entendo que juntar pessoas que têm essa visão e que te inspiram e que comungam dos mesmos princípios é uma coisa fundamental. Nessa caminhada, eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho comigo, Zico, todo mundo que quer servir ao Flamengo. Não tem ninguém que queira se servir do Flamengo. E isso faz uma diferença enorme, né? Uma palavrinha só, o ser, que faz toda a diferença do mundo. E, para mim, é motivo de orgulho de ter a contribuição de um cara como você, que sempre me falou que você achava que estava errado, sem filtros, sem ficar preocupado com suscetibilidade, mas sempre pensando no bem maior da instituição, que é como eu sou, o que eu prego, e o que eu tenho muito orgulho de dizer que nessa caminhada aí para o dia 9 de dezembro eu tenho tido como mote, entendeu? Então, eu estou muito animado, muito energizado, e eu tenho certeza absoluta que quando a Mariúcha fala dessa queda recente,
realmente houve uma queda. E houve uma queda porque a gente não aprofundou esse profissionalismo que o Zico aqui explorou, né? Mas a vida é feita de ciclos, né? Qual é a beleza da vida? Que todo dia é dia de recomeçar, né? Um novo ciclo. E eu espero que, imbuído desses espíritos aí altruístas e de contribuições importantes que a gente tem tido ao longo dessa trajetória, que a gente vá fazer realmente um, um, um grande mandato aí, um grande novo ciclo à frente do Flamengo, caso vencedores nessas eleições de 9 de dezembro. E eu jamais vou abrir mão dos conselhos do Zico, né? Ele está dando consulta para japonês, não vai dar para o Flamengo? Uma outra aqui, entre uma coisa e outra, entre um jantar e um evento em Tóquio, onde quer que ele esteja, eu quero que ele saiba que ele tem em mim um amigo, um admirador, um cara que respeita muito ele e que eu considero muito, muito, muito o que você fala. Até porque na minha vida, Zico, é uma coisa assim que a gente vai aprendendo, às vezes as pessoas não percebem, e você vai concordar comigo, falar é mais fácil do que fazer, né? Muita gente fala, não necessariamente as pessoas fazem aquilo que elas falam. Eu tenho essa característica, eu faço o que eu digo que vou fazer. Então, algumas pessoas que dizem ele é maluco, capaz dele fazer isso tudo mesmo, elas estão absolutamente certas de que, Mariusz, eu vou fazer mesmo se eu for eleito, com a ajuda destas pessoas que querem servir ao Flamengo. Me ocorre assim uma pergunta, só fazer uma pergunta para vocês dois. Vocês acham que algum jogador ou dirigente pode estar no mesmo nível ou acima do clube? Zico, começando por você. Como é que é? Repete aí que deu uma falha aí na. Você acha que algum jogador ou algum dirigente pode se colocar no mesmo nível ou acima do clube? Não, jamais, jamais, jamais. A entidade está acima de todos nós e a gente tem que fazer por ela. Então, eu aprendi a amar a entidade, não foi porque eu me tornei jogador não, eu já nasci Flamengo, graças a Deus. Velho Antunes orientou todos e a tribo Antunes Coimbra ficou toda rubro-negra. Então, eu acho que a gente tem sempre que dar o seu máximo pela entidade. E não existe pessoa, a pessoa nunca pode se achar maior do que uma entidade, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. A gente tem que saber o nosso valor, o que a gente fez, o que a gente representa, o que representou, o porquê que a gente representou, porque não foi nada por acaso, né? Foram anos de dedicação, 20 anos ali, né, ralando nas maiores dificuldades de um clube, superando tudo, né, toda aquilo que faltava para o amor ao clube, pelo amor à profissão. Então, mas clube é que te dá essa. Se não existisse o clube, você também não existiria. Você concorda, Babi? Eu faço minhas as palavras do Zico, né? Eu acho que tem aquela frase célebre do Kennedy, né? Não é o que o país pode fazer por você, é o que você pode fazer pelo seu país. E, analogamente, não é o que o Flamengo pode fazer por você, é o que você pode fazer pelo Flamengo. Um Flamengo grande, gigante, todos nós nos beneficiamos disso, né? O Flamengo estava aqui muito antes da gente, né, e da tribo Antunes Coimbra, ou Pinto da Rocha, no meu caso, e o Flamengo vai prosseguir depois que a gente não estiver aqui, né, Zico? Então, a instituição é maior do que tudo e todos. Bom, a gente vai começar assim essa reta final, ainda vou ler algumas perguntas e tal, mas vou dando lugar a quem de fato entende aqui de meio de campo, né? Eu disse que eu vim fazer esse meio de campo aqui nesse bate-papo, mas aqui quem entende meio de campo é o Zico, né? Então, Zico, rolando a bola para você, o que você espera do futuro do Flamengo? Que continue vencedor, né? Continue disputando todas as competições. Lógico, a minha área é futebol, mas eu aprendi a conviver e admirar as outras modalidades. Vejo, assisto vôlei, basquete. Se tiver bocha, eu vejo também. Para mim, botou a camisa do Flamengo e está na competição, eu estou vendo as categorias de base,
formando jogadores, formando atletas, né? Acabando com aquela frase, né? Com a segunda, porque a primeira craque o Flamengo faz em casa, a segunda foi craque o Flamengo faz em casa, depois vende. Então, que volte só craque o Flamengo faz em casa, porque a gente sabe o quanto é importante a base. E lógico que o passado já diz tudo, né? Quer dizer, um dos times mais vitoriosos do Flamengo, da história do clube, de 17 que foram ao Japão, 11 eram da base do Flamengo. Então, isso tem que ser sempre levado em conta. Gente, a gente tem aqui uma questão de tempo, né? O Zico não pode ficar com a gente aqui o dia inteiro. Adoraríamos que fossem 90 minutos e tal, mas a gente tem uma restrição um pouquinho maior. Então, eu vou ler aqui algumas perguntas que a gente selecionou para a gente ir se encaminhando aqui para o final. Lucas Rangel pergunta para o BAP. BAP, bom dia. Qual a sua ideia para evitar que aconteça no Flamengo o que ocorre hoje com dirigentes se envolvendo o tempo inteiro no dia a dia do clube? Eu acho que a gente falou aqui sobre isso, né, Mariúcha? É deixar muito claro para as pessoas próximas, para os amigos, que nós vamos profissionalizar o clube. Eu tenho brincado e eu tenho dito, se você é muito bom no que você faz, não tem tempo para absolutamente nada, é de você que o Flamengo precisa, viu, Zico? Porque o cara que tem tempo, que fica lá se metendo, não é legal. A gente falou disso aqui, é de alguma maneira botar cada um na sua especialidade, deixar os profissionais trabalharem, eles saberem qual é o norte do que a gente quer, deixá-los trabalhar, cobrar deles, evidentemente, que é parte do papel, e contribuir naquilo que seja necessário no apoio operacional, estratégico, tático, em tudo aquilo que a gente puder contribuir para que eles possam maximizar suas funções. Tem uma outra aqui do Tiago de Azevedo. Bom dia a todos. BAP, vendo a conquista do Botafogo e do Fluminense, pensei quando seus adversários crescem, é sinal que algo errado estamos fazendo. Onde temos que melhorar para alcançar a hegemonia? Falamos muito disso aqui, eu e Zico, né, sobre aprofundamento da profissionalização. Se você pegar e somar os orçamentos de Fluminense em 23 e Botafogo em 24, eles não superam o faturamento do Flamengo esse ano. O Zico falou lá no início, né? Não basta ter dinheiro é bom, mas você tem que ter dedicação, tem que ter muito trabalho, tem que ter competência, profissionalismo. É mais ou menos como um desfile de escola de samba, né, Zico? São vários quesitos, não é um quesito só. E o Flamengo pode ter ido muito bem no quesito dinheiro, mas o Flamengo não foi bem de maneira nenhuma na gestão do futebol e de outros esportes, né? Não é só futebol. Harmonia. Harmonia. Harmonia, evolução. Harmonia e evolução. Né? Então, Flamengo atravessou na avenida, vamos dizer assim, né? Comparando com o samba. E o Botafogo e o Fluminense, enfim, é interessante, né, Zico? Mas assim, a vida vai ensinando para a gente que não ter dinheiro é ruim. Ter dinheiro demais, às vezes, também joga contra, porque quando você tem poucos recursos, você sabe que você tem pouquíssimo espaço para você errar. Então, normalmente, a escassez é melhor professora do que a abundância, né? E às vezes para o Flamengo o valor é um, para os outros o valor é outro. Então, isso às vezes se torna um problema se você não tiver calma e profissionalismo na hora de adquirir. E eu não vejo a questão de ter o Fluminense e o Botafogo terem essas conquistas e isso acontecer de queda do Flamengo. Eu acho que eles é que viram que o Flamengo estava muito acima e procuraram se aproximar, procuraram melhorar e evoluir também. Isso é um direito dos clubes. Tá? Fizeram um trabalho louvável e conquistaram merecidamente. Então, eu não vejo isso, que foi porque a queda do Flamengo é que fez com que os outros crescessem. Não acredito. Olha, o Rodrigo Trivelato fala aqui, Zico, você acabou de falar que craque o Flamengo sempre fez em casa e tudo, ele fala assim, o Flamengo tem que voltar a equilibrar as contratações de medalhões e o aproveitamento da base. E aí tem uma outra pergunta aqui do Kenny, do canal Flanorte Brasil. Papi, o que você acha de ter um representante oficial do Flamengo em cada estado?
tendo estados pelo seu tamanho até mais de um. Representantes que possam conseguir parcerias e descontos para o sócio torcedor. Acho melhor o Zico responder antes, né? Pergunta para ele, não? Não, foi um comentário de alguém que fez. Não, foi só um comentário. Desculpa. Olha, eu vejo assim, nós estamos trabalhando na reformulação ampla, total e restrita do programa de sócio-torcedor do Flamengo. Começar que ele tem que ser um programa de relacionamento. O Flamengo não se relaciona com ninguém. Esse é um dos desafios que a gente tem. Os sócios-torcedores reclamam que a relação com o Flamengo é ruim. Não é que ela é ruim, ela não existe. O Flamengo não tem uma plataforma de relacionamento. O Flamengo tem uma plataforma de venda de ingressos. Então, quando ele fala, por exemplo, de estímulos, incentivos locais para o rubro-negro que mora na Paraíba, que mora em Roraima, que mora no Amapá ou em qualquer outro lugar mais distante, se você não tiver uma plataforma de relacionamento, e sem querer ser muito técnico aqui, mas tentando dividir com quem está nos assistindo, que você consiga plugar nessa plataforma diferentes descontos, você não faz sentido para o cara que mora no Rio de Janeiro, Zico, ter um desconto hoje numa churrascaria em Natal. Mas para o cara de Natal vale. Se você tem uma plataforma de relacionamento onde você pode segmentar esse tipo de promoção, Mariuxa, e nós estamos cuidando disso, você vai ter uma relação mais próxima com seus torcedores. A nossa gestão, caso seja vencedora, nós vamos implementar um novo modelo de relacionamento com os torcedores e que, sim, pode passar pelas considerações que o nosso amigo aí colocou aqui. Gente, eu acho que está na minha hora de sair de campo, deixar essa bola aí com vocês. Queria que tanto o Baco quanto o Zico deixassem uma mensagem para a torcida rubro-negro e para o eleitor rubro-negro, que também vai estar presente, votando no dia 9, no novo presidente do Flamengo. E esse eleitor que quer um Flamengo maior, com gestão profissional, com transparência, com novas receitas e títulos. Então, BAP, o ídolo é todo seu, façam deem suas mensagens ao público rubro-negro, e eu vou ficando por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Eu muito agradecido de poder bater esse papo, né? Falar sobre Flamengo, falar sobre essas coisas que acontecem, né? Principalmente pela paixão e pelo amor que eu tenho pelo clube, querendo ser sempre o melhor, querendo sempre conquistas, vitórias, porque quanto mais isso acontece, mais o maior patrimônio do clube, que é o torcedor, que é a torcida, fica feliz. Então, eu, como conheço muito bem o BAP, queria te desejar, né, sucesso nessa sua caminhada, né, que corra tudo bem para você, fazer um pedido a todos aqueles que podem, têm o direito de votar, estarem presentes lá. Eu acho que quanto maior o número de eleitores, maior dá uma demonstração de força, né, e de desejo daquilo que todos querem para o clube, né? Eu creio que o Flamengo tem que estar sempre numa referência, e já começa por aí. Eu acho que muitas vezes o número de eleitores é muito pequeno pela grandeza do Flamengo, né? E lógico, se estivesse aí, como direito que tenho de sócio proprietário e benemérito, com o título comprado, é bom deixar bem claro, eu estaria votando nele porque confio nele, acredito que na sua competência, onde ele pode dar seguimento a esse Flamengo vitorioso, esse Flamengo de tantas conquistas e de tantas alegrias a todos os torcedores. Um prazer grande estar aqui com você, querido amigo Bato. Valeu, Zico, obrigado pelas tuas generosas palavras. Eu queria agradecer aqui a todo mundo que teve a paciência de nos ouvir, ao pessoal que preparou a estrutura aí para essa conversa aí. Como é que é a tecnologia, né? Você veja, né? Estou eu e Zico separados por dezenas de milhares de quilômetros, a gente poder estar aqui batendo essa bola. Essa inovação a gente pretende trazer para o Flamengo também. Eu entendo que tem muita coisa que a gente pode trazer para o clube. O mundo mudou muito nos últimos 10 anos. O Flamengo não mudou tanto nesses últimos 10 anos.
pelo menos na parte de tecnologia. Eu não estou sozinho nessa caminhada, eu queria agradecer aqui ao Flávio Willeman, eu queria agradecer ao Cláudio Prakovnik, ao Rodrigo Tostes, que está comigo, ao Ricardo Lomba, ao Fábio Coelho, que é presidente do Google, que vai nos ajudar muito nessa parte de inovação e tecnologia. Muita gente boa que quer servir ao Flamengo. O sucesso passado, o sucesso recente que o Flamengo tem, ele não é garantia de sucesso futuro. O mundo tem mudado muito rapidamente e nada muda na vida se a gente não mudar. A gente tem que mudar. E o Flamengo precisa melhorar, o Flamengo precisa evoluir. Você simplesmente se acomodar, e o Zico sabe que ele foi atleta, que a acomodação é o início do fim, né? Quando você se acomoda, quem vem atrás vai te ultrapassar, vai te atropelar. O Flamengo é maior do que todos nós, eu tenho certeza que juntos nós vamos ganhar essas eleições e vamos dar uma contribuição ímpar para que o Flamengo dê voos ainda mais altos do que ele deu até agora, não apenas no futebol, mas em todos os esportes, como o nosso ídolo aqui, o Galinho de Quintino, falou, né? Botou a camisa do Flamengo, virou coisa muito séria. Então, espero de verdade poder contribuir com a minha experiência, com tudo que eu acumulei na minha vida e com todo o preparo que eu tive para poder ter a honra de assumir essa cadeira no dia 9 de dezembro, ladeado por uma porção de gente muito capacitada e competente, e eu vou repetir aqui para vocês, que apenas querem servir ao Flamengo e jamais se servirem dele. Então, galera, muito obrigado, saudações rubro-negras. No dia 9 de dezembro, segunda-feira que vem, vote chapa Raça, Amor e Gestão, chapa 1. Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. A participação de todos foi fundamental. Muito obrigada, Zico. Muito obrigada, BAP. Até uma próxima vez.